Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram no mercado cripto mundial. E hoje, dia 23 de maio de 2024, todos os olhares estão voltados para a SEC. No dia de hoje, a SEC vai responder sobre a aprovação ou não do ETF do Ether Spot, ou seja, o segundo maior criptoativo do mercado, pode ganhar hoje um ETF à vista para chamar de seu. Mas antes da gente entrar nesse tema, vamos fazer um giro pelo mercado ao longo desse último dia. Nesse momento, cada unidade do Bitcoin está na casa dos $69.200, com uma desvalorização de só 1% nas últimas 24 horas. Continuou com uma alta acumulada ao longo dos últimos 7 dias, ao longo da última semana, na casa de 5%. O Ethereum, o Ether, o segundo maior criptoativo no mercado, está na expectativa justamente dessa aprovação do ETF de Ether Spot. Então, nas últimas 24 horas, ele está com uma valorização de cerca de 3%, com uma valorização acumulada nessa última semana de aproximadamente 30%, e cada unidade sendo comercializada nesse momento na casa dos $3.820. Ou seja, o Ethereum está realmente com uma performance acima, bastante acima até da performance do Bitcoin, e uma das melhores performances do mercado, justamente por causa dessa expectativa de aprovação. Vale ressaltar que ao longo desses últimos dias, a expectativa se tornou de provavelmente não aprovar para ter uma grande chance de aprovar. Então a gente vai acompanhar e vai trazer aqui para você rapidamente no Giro Bitcoin. E no dia de ontem, dia 22 de maio de 2024, os ETFs Bitcoin Spot tiveram mais um dia positivo, com uma entrada de aproximadamente 2.226 Bitcoins. Vale ressaltar que essa entrada foi puxada tanto pela BlackRock quanto pela Fidelity, que tiveram cada uma delas uma entrada de mais de 1.000 Bitcoins nos seus ETFs. E com isso, o da BlackRock está cada vez mais próximo de se tornar o maior ETF de Bitcoin Spot do mercado. Nesse momento, o da Grayscale tem 289 mil Bitcoins aproximadamente, enquanto o da BlackRock tem 283 mil, ou seja, a diferença está de apenas 6 mil Bitcoins. Se continuar nesse ritmo, ao longo da próxima semana, o da BlackRock vai ultrapassar o da Grayscale e vai se tornar o maior ETF de Bitcoin Spot. Essas entradas têm demonstrado que os institucionais têm voltado seus olhos para as criptomoedas. Que nem a gente já conversou aqui no Giro Bitcoin, isso está bastante de acordo com os relatórios da economia americana, porque de acordo com a possível queda da taxa de juros da economia, porque a inflação veio abaixo do esperado, os institucionais estão voltando mais capital para o Bitcoin, que é um ativo naturalmente mais risco do que o Tesouro Americano, por exemplo. De qualquer forma, sinal positivo para o mercado cripto, e essa entrada simboliza também o que pode acontecer com o ETF de Ether Spot, caso ele seja aprovado ao longo do dia de hoje. E essa possível aprovação, ela deve ser noticiada, ela deve ser divulgada ao longo do final do dia de hoje. No caso do ETF de Bitcoin Spot, a aprovação aconteceu quase no final do horário comercial da SEC. Ela aconteceu entre 4h30 e 4h45 da tarde dos Estados Unidos. Então é esperado hoje que tenha uma mesma faixa de horário, tanto para aprovação quanto para negativa. Então vamos acompanhar de perto, porque isso, sem sombra de dúvida, vai mexer com o mercado. Uma aprovação tem tudo para acelerar ainda mais a valorização do Ether. Inclusive, alguns analistas estão falando que vai ser rapidamente jogado para algo entre 8 mil e 10 mil dólares caso seja aprovado. E continuando a falar dos Estados Unidos, a Binance US, a subsidiária da Binance nos Estados Unidos, obteve uma vitória em sua apelação contra a suspensão de sua licença comercial de serviços financeiros na Flórida. O Tribunal de Apelação do 1º Distrito da Flórida considerou que a ordem de suspensão de emergência emitida pelo Escritório de Regulação Financeira do Estado carecia de justificativa legal. A suspensão da licença da Binance US na Flórida foi uma resposta à confissão de culpa do CEO da Binance, do então CEO da Binance, o CZ, em um tribunal federal, por acusações de violação da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro dos Estados Unidos, que aconteceu no dia 21 de novembro de 2023. O Tribunal de Apelação citou uma lei estadual que determinou que o OFR, que é justamente esse escritório de regulação financeira,
pode suspender uma licença comercial de serviços financeiros por qualquer procedimento que seja justo nas circunstâncias, se a agência fornecer razões para mostrar que a decisão é justa. Além disso, a agência não discutiu alternativas menos severas às suspensões. O tribunal então concluiu, abre aspas, o uso de pode no estatuto implica discrição e não obrigação. Um raciocínio adicional além da mera referência ao estatuto é necessário para suspender a licença. Para que o requerente cumpra imediatamente o ESO, seria necessário liquidar os ativos digitais de cada cliente, que ameaça causar danos financeiros devido às flutuações nos preços dos ativos digitais. Fecha aspas. Vale ressaltar que essa decisão do Tribunal de Apelação está sujeita a recurso, mas sem sombra de dúvida é uma vitória, mesmo que temporária, para a Binance US. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, no dia de ontem começaram a circular alguns rumores que a exchange global Bybit estaria insolvente. Esses rumores começaram a circular no Twitter, no antigo Twitter, no X, mas rapidamente o CEO da Bybit, o Ben Zhu, refutou as acusações e compartilhou inclusive a prova de reserva, a Proof of Reserves da exchange. Então, ficou claro que realmente aconteceu uma corrida de saída, uma corrida de saque após os rumores começarem a entrar em circulação, a começarem a ser ouvidos pelo mercado, mas de qualquer forma, segundo o CEO da Bybit, é tudo rumor, é tudo fake. Vamos aguardar e acompanhar de perto e trazer para você aqui no Giro Bitcoin. A gente procurou saber com o mercado de algumas pessoas que têm conta na Bybit e pelo menos até o momento o saque continua funcionando normalmente. Mas que nem eu falei, vale a cautela, vamos acompanhar aqui de perto. E no mercado cripto, vocês já sabem, not your keys, not your coins. Não são suas chaves, não são suas moedas. Esse foi o episódio do Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no episódio de amanhã. Valeu!